Então, amados irmãos, vamos lá, vamos dar sequência aí, nosso estudo aí, exposição aí da carta de Paulo aos Gálatas, e tocando um pouco naquele assunto que a gente colocou semana passada, sobre a liberdade cristã, do capítulo 5 aqui, pegando do verso 16 até o verso de número 26. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas: a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, a fornicação, inimizade, porfia é teimosia, né? Ciúmes, iras, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-vos uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Queridos, olha, como a gente tem visto assim, para mim, essa parte aqui do capítulo 5 em diante, parece que Paulo quebra um pouco daquilo que ele vem ensinando para a Galácia, porque até então, Paulo tem abordado questões mais ligadas à religiosidade, mais ligadas, vamos dizer, aos rituais, aos dogmas, aquela questão mesmo de ritos, de fé, de ritos. Paulo vem abordando mais esse assunto até aqui. E Paulo falando, né, aquilo que já foi dito aqui, que já entrou na nossa mente, que Paulo vem falando sobre a questão de que judeus estão introduzindo o seguinte argumento: olha, vocês para serem salvos, não, somente crer em Cristo não é o suficiente, vocês também precisam guardar os preceitos da lei. Então ele vem trabalhando essa questão com os Gálatas, de que eles não precisam guardar os preceitos da lei para serem salvos, a fé em Cristo é o suficiente. Mas aqui nesse momento, Paulo ele entra assim, ele faz uma mudança radical do assunto que ele vem tratando, e entra em questões aqui que envolvem a carne do ser humano, que envolve os desejos carnais, as vontades carnais. Não obstante também, nessas questões que ele coloca aqui como obras da carne, ele vai colocar aqui duas coisas que para nós parecem estar envolvendo as coisas espirituais, que é a idolatria e que é a heresia, porque a idolatria e a heresia envolve teologia, envolve deturpação teológica, doutrinária, envolve algumas questões espirituais. Mas, mesmo acreditando que envolvam questões espirituais, Paulo deixa claro que são questões carnais. Poxa vida, mas idolatria não está ligada a coisa espiritual? Sim. Mas heresia não está ligada a coisa espiritual? Sim, diferente, né, de prostituição, de glutonaria, de bebedices e outras coisas mais. Mas, no entendimento de Paulo, na revelação do Espírito de Deus para Paulo, ele diz que isso não faz apenas, não são apenas ações espirituais deturpadas, enganos espirituais distorcidos, mas são obras da carne. Paulo coloca dessa forma. Então ele vinha tratando de que o cristão, ele foi chamado para ser livre, que foi o que a gente falou semana passada, e não para ser escravo. Mas aí ele fala, para não ser escravo dos dogmas judaicos que estão entrando na igreja, mas também não ser escravo dos prazeres e das vontades da carne. Então me parece, irmãos, que na igreja de Corinto, ou da Galácia, eles estavam enfrentando esses dois problemas sérios: deturpações bíblicas, teológicas, que não salvam ninguém,
que não leva ninguém ao arrependimento, não leva ninguém à conversão legítima, genuína, verdadeira, não causa um impacto transformador, regenerador na vida do indivíduo. E, obviamente, que entrando heresias que não trazem a salvação, a transformação, a libertação do indivíduo, porque o único meio como pode se libertar é pela verdade, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A única coisa que pode limpar o homem é a verdade bíblica. Ele diz, vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. E é exatamente essa verdade que transforma a nossa vida, nos libertando desses dois aspectos que nos aprisionam, que são as prisões religiosas e as prisões da carne, do pecado. A pessoa que não é de fato convertida, Paulo vai deixando claro isso para nós, que não é de fato convertida, que não tem o Espírito da verdade, que nos guia em toda a verdade, ele é propenso, ele está inclinado para acreditar e aceitar verdades espirituais que ultrapassam a palavra de Deus. Como a irmã me permite eu usar o exemplo dela aí, ela estava conversando com o casal ali, que eu esqueci o nome deles, mas eu estava conversando com eles ali atrás, e ela era católica mesmo, católica mesmo, e era também rezadora. Não é rezadora que chama, né, irmã? Rezadeira. E era também rezadeira. As pessoas levavam crianças lá, iam também pessoas adultas para rezar. Eu mesmo, na minha adolescência, já adolescente, adulto, eu também ia no rezador. E o incrível, o que é, irmão? O incrível é que as pessoas realmente ficam curadas. Ela mesma falou isso, ela fazia a reza, a pessoa ficava curada. Hoje as pessoas procuram ela para rezar, ela diz, olha, hoje eu não rezo mais, daquela forma como eu fazia. Eu posso orar pelo seu filho. Posso orar, pedir a Deus para Deus curar, para Jesus curar. Muitas pessoas não aceitam, vão embora com raiva. Ou seja, tanto ela como eu, como muitos de vocês, como essas pessoas que vão lá hoje pedir oração e não aceitam oração em nome de Jesus, só querem oração com galho de peão, com outro tipo de ramo. Ou seja, são pessoas que aparentemente têm fé, são pessoas que aparentemente, ou que seguem uma religião, que são religiosas, que são firmes em alguma doutrina religiosa, mas, na verdade, o que a gente vê, elas são escravas de um engano religioso, de um engodo religioso. Elas são escravas disso. Da mesma forma que a gente vai olhando para o sistema religioso como um todo, e a gente vai ver pessoas presas a vários tipos de engano, de engodo religioso. Campanhas, 7 semanas, de 21 semanas, de 50 semanas. Há ensinamentos que não são verdadeiramente bíblicos, usam a Bíblia simplesmente para introduzir o ensinamento deturpado, para ensinar suas crenças, e as pessoas vão crendo, e outros nem usam a Bíblia, já ensina mesmo que teve uma revelação ou alguma coisa do tipo, e assim vão nascendo as religiões, e como o ser humano tem anseio religioso, ele acaba sendo escravo, se tornando escravo dessas religiões, mostrando claramente que ele não está livre, que ele está escravo. E isso estava acontecendo dentro da igreja da Galácia. Claro que lá o ponto central principal era a doutrina judaica, a heresia que estava entrando lá. Mas já em outras partes, na Ásia, por exemplo, a heresia que estava entrando lá era a heresia gnóstica. Que Jesus, ele não tinha carne, que ele não tinha corpo, que a salvação é através de um conhecimento extra que os apóstolos não receberam, mas os pais gnósticos receberam, e somente os pais gnósticos quem podiam ensinar essa doutrina, e só os eleitos quem iam poder compreender essa doutrina que os pais gnósticos ensinavam, e então os eleitos iam crer e iam ser salvos. Iam entrando uma heresia aqui e outra ali dentro da igreja, e ia escravizando as pessoas que, embora estavam dentro da igreja, mas não eram de fato convertidas.
E a mesma coisa, irmão, sempre aconteceu em toda a história da igreja. Nunca parou de acontecer isso. A gente vê a mais forte heresia entrando dentro da igreja no final do primeiro século, começo do segundo século, o gnosticismo. Só que depois começam a surgir muitas outras. Muitas e muitas outras. E a igreja sempre teve esse problema. Mas eu entendo que Paulo diz que é importante que haja entre nós heresias para que se manifestem os que são da verdade. Alguém pode dizer, pastor, por que Deus não impede de que as heresias entrem na igreja? Não, Deus não impede. Pelo contrário, em 2 Tessalonicenses capítulo 2, a Bíblia diz que Deus envia a operação do erro para as pessoas crerem nesse engano. E por que Deus envia a operação do erro para as pessoas crerem nesse engano? Porque eles rejeitam a verdade. E eles rejeitam a verdade, então eles devem crer na mentira para ser julgados e condenados. E culpados por suas próprias ações e crenças. É por isso que você tem dificuldade de tentar esclarecer para as pessoas uma verdade bíblica. Elas passaram a vida inteira ouvindo engano, ouvindo heresia, deturpação bíblica, teológica, e quando você vai com a verdade, ele não aceita. Eu dei um exemplo esses dias lá, no canal. O meu filho hoje ele já tem 15 anos de idade. Mas se eu tivesse pegado o meu filho pequenininho, quando ele, com poucos meses de nascido, dissesse, meu filho, ó, isso aqui, que cor é essa aqui, pessoal? Diz aí para me ouvir. Preto. Mas se eu tivesse ensinado para o meu filho desde pequeno, meu filho, isso aqui é branco, viu? Isso aqui é branco. Pronto. Ele, quando tivesse maiorzinho, entendendo as coisas, e alguém dissesse que cor é essa, dizer que era branco. E eu não ia dizer. Ia. Porque ele estava aprendendo comigo, que sou uma figura importante para ele. Então ele ia dizer, é branco, é branco, é branco e é branco. Não, isso aqui é preto. E até brigar com os coleguinhas dele. Papai disse que é preto, o papai disse que é branco e acabou essa conversa. Só que quando ele crescesse, que ele chegasse à maturidade, a sua capacidade cognitiva, inteligente, fosse aperfeiçoada, ele ia saber que eu enganei ele. Ele não ia mais defender que isso aqui era branco, ele ia dizer, é preto, papai me enganou. Então, o cristão, os religiosos, eles são enganados, eles começam a engatinhar espiritualmente. A todo mundo que entra numa religião, ele está tipo nascendo para aquela religião. Então ele vai aprendendo, ele vai sendo ensinado com aquilo, e aquilo que vão dizendo para ele, é aquilo que passa a ser verdade. Então eles aprendem coisas que são engano, ministro Gilmar, mas acreditando com toda a convicção que são verdades. E você vai tentar explicar para eles, ele vai dizer que não, que você está enganado, que ele é quem está entendendo certo, porque uma figura que é importante para ele disse aquilo. Mas se um dia ele chegar à maturidade, que é esse o propósito do Evangelho, para que atinjamos a maturidade, cresçamos na graça e no conhecimento, ele vai entender que ele estava enganado, como muitos de vocês entendem hoje. Então, Paulo estava tentando fazer isso com a igreja de Corinto, da Galácia. E ele escreveu a carta diferente dos religiosos atuais. Paulo escreveu a carta inteira para combater, 90% da carta para combater a heresia que estava entrando dentro da igreja e confundindo a mente do povo. Mas hoje, se você for fazer isso, o que é que eles vão dizer? Que você está julgando, que você não pode falar isso, que deixe cada um que vai dar conta com Deus, não precisa falar, não precisa julgar. É isso que as pessoas vão dizer. Mas os apóstolos não viam dessa forma. Eles viam o engano entrando dentro da igreja, então eles já entravam combatendo aquele engano e mostrando de fato a verdade, porque eles dizem que o povo foi chamado para ser livre, não para ser escravo. Se o evangelho que nós estamos aprendendo está nos escravizando, tem alguma coisa errada aí. Se a doutrina que estão nos ensinando, ao invés de estar aliviando de nós o fardo, está colocando um fardo sobre nós, tem alguma coisa errada. E Paulo estava lutando para isso, e nós estamos fazendo o mesmo hoje.
Só que o que escravizava aquelas pessoas, que deixa claro para nós aqui agora, não eram apenas as questões espirituais. Eram também questões carnais. E obviamente, irmãos, se as pessoas não são convertidas ao evangelho que liberta verdadeiro, são convertidas ao engano, é claro que elas não são convertidas. E ainda são escravas dos seus desejos, das suas próprias vontades pecadoras. Eu acho que quando vai se falar, eu até vou falar isso aqui à noite um pouco, mas, e depois no outro dia aí também com os meninos aí num debate aí, num bate-papo no canal, quando se fala de liberdade cristã, eu acho que o texto que mais se encaixa, que é o que eu vou falar mais hoje à noite, é aquele texto onde Paulo diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas. Aí ele repete: todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Então, isso é liberdade cristã. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixo escravizar por nada. Ou seja, o crente verdadeiramente liberto, que entendeu a graça, ele entende o limite que ele tem dentro da sua liberdade, ele não ultrapassa aquele limite pela sua maturidade que ele tem espiritual, e ele não se deixa dominar por aquilo que ele entende que tem liberdade para fazer. Ele, pelo contrário, domina seus impulsos, seus desejos, suas vontades. Mas aqui, onde não há pregação da verdade, onde há uma mistura teológica, doutrinária, não pode haver libertação de fato. As pessoas sempre continuarão escravas. Você faz parte de uma igreja, de uma religião, onde pregam meias verdades. Tem algumas verdades? Tem. Mas também muito fermento e muita heresia, nunca vai ser liberto de fato. Vai continuar sempre escravo de alguma coisa. E ele diz, então ele vai dar uma lista, que ele vai ensinar os irmãos como é que os irmãos devem enfrentar isso. Agora ele vai tratar das questões da carne, deixa um pouco a questão teológica de lado, doutrinária, vamos para a questão agora da carne do crente, do pecado em si. Ele vai dizer, olha, há uma luta da carne contra o espírito lutando contra a carne contra o espírito, eles militam um contra o outro, eles não se dão bem, a carne quer uma coisa, o espírito quer outra, mas, então para vocês vencerem isso, vocês precisam andar no espírito, ou seja, dar ouvidos à direção do espírito, aquilo que a palavra de Deus diz que você tem que fazer, e não o que o homem diz que você tem que fazer, não o que a religião diz que você tem que fazer, mas o que a palavra de Deus, o que o Espírito de Deus fala que você tem que fazer de fato. Aí você vai começar a vencer essa luta. Mas se você for guiado pelo Espírito, você não vai estar debaixo desse jugo, dessa escravidão, desses impulsos, dessas vontades que lhe dominam. Porque o próprio Paulo diz que aquilo a quem o homem se dobra para obedecer, disso ele se torna escravo. Se é da verdade, para a vida; se é do pecado, é para a morte. Então ele vai começar a dar uma lista aqui para os irmãos. Então, Paulo, o que seria essa luta da carne contra o espírito? Vamos supor que os irmãos da Galácia estão perguntando, o que seria, Paulo? Até agora você está falando de questões doutrinárias, teológicas, das questões espirituais, dessas heresias que entraram aí, estão colocando fermento, estão privando nossa liberdade para a gente obedecer ao evangelho. A gente está debaixo agora de um jugo religioso, dogmático, mas agora você está entrando nas questões carnais, do pecado, da luta do espírito contra a carne. Então o que seria, Paulo, essas questões da carne que você está colocando agora? Aí Paulo dá uma lista, claro que é uma lista resumida, mas por incrível que pareça, a sabedoria tão tremenda que o Espírito de Deus deu àquele homem, que embora essa lista seja resumida, qualquer outro pecado que você pensar embaixo da terra, de alguma forma vai estar ligado a algum ponto dessa lista que Paulo deu. Aí ele diz, as obras da carne são conhecidas. Ele vai dizer, prostituição, está relacionada prostituição está relacionada a quê? A ação sexual, além daquilo dos padrões que a Bíblia estabelece. Lícito, obrigado. Questões sexuais ilícitas, que ultrapassam os padrões estabelecidos pela Bíblia na questão sexual. Qual é o padrão estabelecido pela Bíblia na questão sexual? Marido e mulher.
O único padrão que a Bíblia estabelece, que a Bíblia aceita. Padrão, marido e mulher. Aí o que o marido e mulher vão fazer lá dentro do quarto, lá com eles lá, pertence a eles e Deus. A eles e Deus. Então, mas ele diz aqui, obra da carne, prostituição. Qualquer ato sexual que ultrapasse os padrões lícitos estabelecidos pela Bíblia, isso é prostituição. Aí você vai pensar, pedofilia, como eu estou dizendo, qualquer pecado debaixo da terra que você for pensar, está ligado a algum ponto nessa lista. Não é pedofilia, zoofilia, o sexo bestial, fazer sexo com animal, qualquer pecado está ligado a isso, a qualquer coisa aqui. Então, prostituição, impureza e lascívia, os três estão tudo praticamente num balaio só. O balaio é aquele bicho feito de palha, né? Está tudo num balaio só. A impureza, ela é a mente suja, a mente poluída, pessoa dominada por desejos impuros, e a lascívia está ligada à questão da sensualidade. A mulher se veste mal, no sentido que a gente, pela Bíblia, que a gente entende, que é que a mulher se vestir mal no sentido da Bíblia. Ela pode usar ou vestir a roupa mais cara que for. Isso não quer dizer que ela está vestindo bem. Pelo sentido que a gente entende, biblicamente, vestir mal é expor a sensualidade. A mulher expôs a sensualidade, ela está praticando a lascívia. E o homem passa a desejar, a mulher também passa a praticar a lascívia. E aí vai a impureza na mente do ser humano, na mente da pessoa, nas palavras, no coração e tudo mais. E isso são obras da carne. Isso estava acontecendo com crentes lá na igreja de Corinto. E com certeza isso acontece também com crente aqui dentro da igreja. Porque é o que vai nos dar força para vencer essas coisas aqui, é exatamente a nossa conversão. Só eu ouvir a verdade, mas não se converter, também não vai me trazer libertação. Eu posso ouvir a verdade, e se eu me converter e ter um Espírito Santo, eu estou liberto. Se eu não me converter, eu passo a vida inteira ouvindo a verdade e nunca estou liberto. Estou sempre escravo de alguma coisa. Então, lascívia. Aí vem idolatria. A idolatria que a Bíblia vai falar também, que está ligada também à avareza, não é só a prática de idolatrar os ídolos da igreja católica, né, que criaram aqueles ídolos, né, a imagem dos ídolos, ou mesmo os ídolos da igreja evangélica, aquelas coisas ungidas, mas também o dinheiro, Paulo classifica ele, o amor ao dinheiro, aliás, Paulo classifica ele como um tipo de idolatria. E qualquer tipo de amor histérico que você dá para alguém, uma coisa é carinho. Eu tenho muito carinho pelo Gilmar, eu vim aqui para ver ele pregar. O Gilmar é um homem de Deus, eu gosto de ouvir a pregação dele. Eu vim lá da minha cidade para ver o Gilmar pregar aqui. Carinho. Eu mesmo tenho vontade de ver o Augusto Nicodemo pregar em algum lugar. Você tem vontade também, Gilmar? Não tenho idolatria por ele, eu tenho um carinho muito grande e admiro muito. Eu sairia daqui, o Augusto Nicodemo está, sei lá, em Canindé pregando. Se eu tivesse com tempo ali, me programasse, eu poderia ouvir o Augusto Nicodemo pregando. Mas quando eu coloco isso passa a ser algo histérico, que eu amanheço e anoiteço, pensando no Augusto Nicodemos, e as minhas paredes estão tudo com a foto do Augusto Nicodemos. O velhinho da cabeça branca barbado, né? Eu acho que era melhor das fotos da Anitta, não era não, irmão? Na parede? Cruz credo, Jesus amado. Misericórdia. Não, é melhor do Augusto Nicodemo mesmo. Não desprezando, obviamente, a pessoa da Anitta, né? De maneira alguma, né? Que a gente não despreza ser humano algum. A gente até falou dessa menina que morreu nesse acidente, e não falamos mal dela em momento algum, falamos do profissionalismo dela, né, da carreira dela, enfim, há um vídeo lá que a gente fez ontem no canal. Mas, aí eu fico agora, Augusto Nicodemo, eu como, almoço Augusto Nicodemo, eu janto Augusto Nicodemo, tudo que eu vou comprar, eu caço tudo, é o copinho com a cara do Augusto Nicodemo, é o relógio com a foto do Augusto Nicodemo, é o anel com o do Augusto Nicodemo, é tudo que eu achar, isso passa a ser uma idolatria. Agora só falta eu acender uma vela e fazer uma oração para o Augusto Nicodemo abençoar.
A idolatria está ligada a isso, a idolatria está ligada ao dinheiro, dominado pelo dinheiro, amor ao dinheiro, o apego àqueles patuás ungidos que dão nas igrejas evangélicas, que vendem, a igreja católica, idolatria, pessoa devotando sua crença, sua fé, ou um amor histérico por aquilo. Ora, então a idolatria, a feitiçaria, a inimizade, feitiçaria também parece algo espiritual, né? Não parece? A pessoa vai lá, faz aquelas mandingas, diz aquelas palavras. Mas ele está dizendo que é obra da carne. Feitiçaria, inimizade, né? Intrigas, pessoa que é cheia de picuinha, com inimizade com um, com o outro, que porfia, essa pessoa teimosa, que vai contra o que é certo, contra o que é verdade, não aceita a correção de ninguém, a disciplina de ninguém. Ciúmes, claro que ele está falando do ciúme doentio, aquele ciúme doentio, aquele zelo exagerado. Porque, por exemplo, o ciúme pode estar ligado também à idolatria, pode estar ligado a pessoa que é apegada ao dinheiro mesmo, como é que a gente chama mesmo, que eu falei agora há pouco? Avareza. Que, por exemplo, o meu carro. Opa, tem uma poeirinha aqui em cima do meu carro. Não bota a mão no meu carro não, menino, meu carro, a minha moto, sei lá o quê. Ciúme. Até ciúme por outra pessoa, né? Também, pela esposa, pelo marido, ciúme. A gente tem uma coisa doentio. E ciúme. Iras, coração cheio de ira. Discórdias, pessoa contenciosa. Dissensões e facções, divisão. Eu vou criar aqui o meu grupinho, o outro grupinho fica aí, né, brigando com o outro, simplesmente. Como a gente diz, quando você tem um grupo de pessoas que tem zelo por algo, é uma coisa, zelo por uma verdade, a Bíblia, a teologia bíblica e tal, é uma coisa, mas você fazer só grupinho para poder discutir um com o outro, para poder ver quem é que cresce mais, facção, dissensão. A igreja não pode, isso é fruto da carne. E idolatria também, que nos parece algo espiritual, como eu acabou de falar, carne, discórdias, dissensões, facções, inveja. Já expliquei para os irmãos o que é inveja várias vezes. Inveja não é eu dizer, pastor, que celular bonito, rapaz, e bom, eu vou comprar um celular igual esse seu, eu gostei. Isso não é inveja. A inveja é se eu ver o celular do pastor e dizer, rapaz, tomara que ele quebre, tomara que deu prego, ficar triste porque o pastor comprou um celular. Ficar triste porque a pessoa comprou um móvel novo, o meu vizinho entrou com um móvel novo, ficar triste que a pessoa comprou casa, comprou o carro, ficar com raiva daquilo, triste com aquilo ali, não. Se achar uma coisa que o outro tem bonita e querer um igual, isso não é inveja. A inveja está quando você tem raiva porque a pessoa tem aquilo. Dá para entender? É bem sutil, né? Bem tênue o que divide a inveja, né? Inveja. Bebedices. A pessoa que bebe descontroladamente. Glutonarias, a pessoa que come descontroladamente. E obviamente que isso também está ligado a certos tipos de vícios. Glutonaria e coisas semelhantes a essas, a respeito das quais vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então observe, Paulo fala até da glutonaria, irmão, não consigo conter nem o meu apetite. Paulo, isso é coisa da carne. Bebedices. Mas a gente sabe, os cristãos no tempo de Paulo bebiam vinho, era a bebida comum deles lá.
Mas quando Paulo via alguém se entregando àquilo e não ter mais o controle, não ter mais o domínio daquilo, então Paulo diz também que isso seria obra da carne, porque ele perdeu o controle, perdeu o domínio. Irmãos, nós não podemos ser dominados por nada, a gente tem que ter o domínio sobre tudo. Temos que ter o domínio sobre nossas vontades. Então, há uma diferença aí. Então, quer dizer, o cristão, quando ele não é liberto de fato, ele é tendencioso a se tornar escravo, irmão, dessas duas áreas, de algo espiritual e de coisas carnais. Por isso, repito o texto, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo convém. Todas as coisas me são lícitas, eu posso fazer, mas não vou me deixar dominar por nenhuma delas. O sexo é lícito dentro do casamento, mas o escravo sexual, qual é o problema dele? Ele não se contenta apenas com o sexo dentro do casamento. Ele parte para a pornografia, parte para a masturbação, parte para o adultério. Só aquela pessoa que isso acontece tanto com homem como mulher. Antigamente falava mais de homem que trai, hoje é quase igual. Então, o sexo com aquela pessoa não é mais o suficiente, ela quer algo diferente, quer algo novo, e aquela pessoa se torna escravo daquilo ali. Então, nós não podemos nos deixar dominar por nada, nós somos livres em Cristo. Igreja, apenas a libertação das questões dogmáticas do sistema religioso não é o suficiente. Nós estamos libertos, entre aspas, pelos dogmas do sistema religioso e, por outro lado, escravos nas nossas vontades pecaminosas, então nós não estamos livres em Cristo ainda. Ou por um lado nós estamos, como acontece com muitas religiões, por um lado nós estamos livres das vontades da carne, eu consigo dominar e conter, mas por outro lado eu estou escravo de um sistema religioso herético, também não estou livre. A libertação de Cristo, ela é completa na nossa vida, amém, pessoal? Então ele diz, quando eu sou liberto em Cristo de fato, então eu manifestarei o fruto do Espírito. Olha que coisa interessante. Eu já não sou mais escravo de dogmas, sistema religioso, não sou mais escravo da carne, a minha carne, embora ela tenha as vontades, mas a vontade dela não me domina, eu consigo conter, quando ela é uma vontade pecaminosa, depravada, eu sei até onde eu posso ir, eu tenho um limite, o meu limite é até onde chega, até onde o pecado chega, dali para trás, eu vou dentro da minha liberdade em Cristo, opa, o pecado aqui, então daqui para trás. Eu vou na minha liberdade em Cristo, o escândalo, que é o segundo ponto que eu tenho colocado para vocês, o segundo limite da nossa liberdade em Cristo, o escândalo, eu vou aqui na minha liberdade em Cristo, o escândalo, pronto, daqui para trás. Eu sei que eu posso fazer, mas vai causar escândalo, então eu vou fazer em outro momento, em outra hora, em outro ambiente, em outro lugar, onde eu não causo escândalo. Já o pecado não, eu nem faço na frente de ninguém e também não faço escondido. Diferente do escândalo. O escândalo eu posso fazer, mas se eu fizer na frente do Gilmar, o Gilmar se escandaliza. Então eu faço quando eu tiver só. Uma coisa que não for pecado. Mas que o Gilmar se escandaliza. Então, liberto, eu manifestaria agora o fruto do Espírito. Rapidamente aqui, só ler. Depois a gente pode, em outro momento, pregar sobre isso mais detalhadamente. O fruto do Espírito é o amor. Tem um amor, ao invés do ódio, ao invés da inveja, tem um amor, eu tenho uma alegria, me alegro com quem se alegra, chora com quem chora, tenho uma paz dentro de mim, eu não tenho guerra com ninguém, não tenho intriga com ninguém, inimizade com ninguém, se alguém tem comigo, o problema dele. Tem uma paz dentro de mim, eu tenho uma longanimidade, ou seja, eu tolero, eu aguento, eu suporto com paciência. Tenho uma benignidade, eu não desejo mal no coração para as pessoas, porque às vezes a pessoa com a boca deseja o bem, mas no coração deseja o mal. Então, mas benigno, ele não deseja
o bem com a boca e nem com o coração. Ele não deseja o mal com a boca, ele deseja sempre o bem, está sempre o bem, até mesmo para os seus que lhe perseguem, faz o mal, ele deseja o bem. Benignidade, a bondade, aí já vai para as práticas, ações, das práticas das boas obras, é fruto do Espírito Santo. Fidelidade a Deus, fidelidade à esposa, fidelidade aos pais, fidelidade no emprego, nos negócios, não é desonesto, sei lá o que mais aí que abrange essas coisas aí. Mansidão. O caba não é valente, o caba não é brigão, não é violento, ele é manso. Domínio próprio, olha a diferença aí, domínio próprio para as coisas da carne que domina a pessoa. O domínio próprio nos capacita a dominar as vontades da carne e do pecado. Domínio próprio. Contra essas coisas, não há lei. Ou seja, quem vive dessa maneira, a lei não vai atingir ele em absolutamente nada. E os que são de Cristo, fizeram o quê? Porque são livres. Crucificaram a carne com as suas paixões e desejos descontrolados, concupiscências. Observe que Paulo, irmãos, ele não está se contradizendo. Há alguns versículos atrás, mais precisamente no versículo 16, 17, Paulo falou que há uma luta da carne contra o Espírito, ou seja, a carne tem vontades contrárias à vontade do Espírito. Aqui, nesse versículo 24, ele diz que os que são de Cristo crucificam a sua carne com suas paixões e desejos. Ele não está querendo dizer que a carne não tenha vontade. Crucifica a carne com suas paixões e concupiscência. Ele acabou de dizer que a carne tinha vontade, tanto é que ela ia contra a vontade do Espírito. E dentro de nós há uma luta, a carne e o Espírito e a carne. Mas o que Paulo está dizendo, que está em Cristo, crucifica essas vontades. Não é que elas deixam de existir, mas ele não é dominado, porque o que é a paixão? A paixão é uma vontade compulsiva. Diferente de uma vontade normal. Eu estou com vontade de comer doce. Bem, tem doce eu como, não tem também, não tem problema. Vontade. Mas quando é uma coisa compulsiva, eu quero doce, não, eu tenho que comer doce agora, não, eu fico doido, eu tenho que comer doce, sai do meio menino, o cara sai na rua, até nu, se for preciso, e vai em qualquer lugar, eu tenho que comprar doce, e já volta comendo doce. Vontade compulsiva. Concupiscência, paixão, algo descontrolado, que a pessoa não consegue dominar. Diferente. Aí você vai e crucifica isso, domina isso. Pronto. Você vai ter vontade, mas não vai ter vontade descontrolada, uma paixão descontrolada, avassaladora, compulsiva. Isso é algo que você consegue dominar, entendeu a diferença? Se vivemos no Espírito, temos o Espírito ou não temos? Temos, então vamos andar também nele, seguir a direção dele, o que ele nos ensina, o que ele nos mostra. Não a vontade da carne, nem o que a religião nos ensina errado, mas que o Espírito de fato nos ensina. Não nos deixemos possuir de vanglória, porque também isso é coisa da carne. Eu sou o cara. Vem para cá, Brasil, porque Deus está nesse lugar. Nós somos os melhores, nós somos a única igreja verdadeira. Vem para cá, vanglória. Uma glória vã, porque a glória é para ser dada a Deus, não para o homem. Não nos deixemos possuir de vanglória, nos provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Pronto, e termina o capítulo 5 assim. Então, pessoal, entendido aí? Claro que você não vai lembrar de pontos e vírgula e todo detalhe, mas alguma coisa nessa palavra ficou de ensinamento para você, que Paulo estava travando aquela luta, como eu falei no começo, questões que aparentemente para nós eram só espirituais, mas quando o ensinamento espiritual está errado, ele também traz escravidão para o lado espiritual errado e para as questões humanas carnais também. E Paulo estava tratando para a igreja ser liberta. Ele tratou até o capítulo 5 das questões teológicas, doutrinárias, espirituais. Agora ele entra nas questões carnais, pecado. Paulo quer uma igreja totalmente liberta pela exposição da verdade.